Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Geraldo Martins e hoje eu estou aqui com o Alexandre Bonilha, doutor Alexandre Bonilha. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Nós estamos aqui em Ribeirão Preto, vocês estão vendo aí no fundo da praia, aquela coisa bem gostosa assim, né? Nada, nós estamos no escritório aqui do Dr. Bonilha, muito bacana aqui perto do Fórum de Ribeirão Preto, aqui na Nova Ribeirã. Bom, antes de mais nada, né, Bonilha, se apresenta aí, fala aí quem que é você, de onde você surgiu, né? Como é que funcionam as coisas aí? Fala aí pra gente. Que bacana, Geraldo. Acho que o primeiro plano, a primeira coisa a ser feita aqui é agradecer ao convite e a presença desse nobre amigo que me brinda, né, que nos brinda aqui a conhecer o nosso escritório. Né? Ele bem colocou que fica do lado do fórum justamente para resolver o problema. Né? Deu a bucha, deu o pepino, a gente corre atrás do juiz, corre atrás do promotor, para que o diálogo seja mais bem estabelecido, a conversa seja mais fácil. Né? Começando a falar sobre mim, o que dizer a meu respeito? Né? Iniciei minha carreira quando eu tinha 16, 17 anos, foi quando eu entrei na faculdade efetivamente. Eu fiz um estágiozinho bem rápido no fórum, de poucos meses, antes de 16, 17 anos, foi quando eu entrei na faculdade, em 2008. Desde então, conheci a Secretaria dos Negócios Jurídicos, né, meu primeiro estágio foi dentro da Secretaria dos Negócios Jurídicos aqui de Ribeirão Preto, e lá fiquei por 2 anos, né, que é o período máximo do estágio, a partir da própria lei de 2008, lei do estágio. Fiz um ano, depois renovei mais um ano, onde eu pude aprender sobre direito público. Né? Ali eu já tive acesso a projetos de leis, os trabalhos que nós fazíamos no município, era de observar justamente se a lei era ou não era inconstitucional, né, se o projeto que vinha para a gente era constitucional ou não. Então, além dessas análises dos projetos legais que nós fazíamos ali, eu também tive acesso ao contencioso civil, ações de indenização, decisões contratuais, e ali fiquei por 2 anos. Depois tive um convite para ingressar no grupo empresarial, né? Isso mais propriamente no ano de 2010, finalzinho de 2010, 2011, aonde fiquei por 4 anos e meio. Né? Fiquei no grupo, depois participei da gestão, né, com o pessoal do jurídico próximo à diretoria. Depois mais 1 ano e meio em outro escritório, até então resolvi ter o meu, né? Abri o Bonilha Freitas aqui. Então você hoje tem um escritório particular aí, né? Sim. Você já está aqui. Só que assim, né? Você já me conhece, sabe como é que funciona a história. Ele já falou o currículo dele, mas eu quero saber do currículo do Bonilha. Traduzir assim, o Bonilha é um excelente advogado, uma pessoa boníssima. Bonilha, boníssima, tá próximo ali, né? Muito bacana assim. Nós vamos falar, obviamente, né, vocês sabem disso, um pouco aí sobre a parte profissional. Nós vamos conversar um pouquinho hoje também aí sobre alguma coisa que agregue valor para a vida das pessoas e tudo mais. Mas antes disso, Bonilha, queria conhecer um pouco mais esse lado pessoal, né? Nós estávamos aqui agora preparando a gravação, né, nos bastidores. Eu já dei o primeiro choque de adrenalina dele. Eu coloquei lá o celular e falei assim, agora nós estamos ao vivo, transmissão no Facebook. Que? Não faz isso não, Geraldo, pelo amor de Deus, segura. Não, tá ao vivo aqui, então tá, né? Não vou perder muito foco. A ideia é essa mesmo, gente. É um bate-papo descontraído para que vocês conheçam hoje o Bonilha como gente, né? O Bonilha também como profissional, para trocar algumas ideias. Assim, Bonilha, fala um pouco para mim aí, assim, meio esportivo, você já teve um pouco aí, você praticou esporte, não praticou? O que você fez da vida aí? Pratiquei esporte, descobri que não era minha praia, né? Sofri, apanhei no karatê, apanhei no judô, apanhei no basquete, apanhei no futebol, então quem sabe é meio difícil. Agora não sei ping-pong, né? Tênis de mesa é a única coisa que eu me aventuro. Academia, né? Gosto de musculação e tudo, mas eu sou péssimo para esportes, tá? Não me convidem para jogar bola, a não ser que vocês queiram que eu passe vergonha, eu vou passar. Vai dividir a quadra para pagar. Dividir a quadra para pagar, eu vou lá, participo, mas jogar bola não é meu forte, o pessoal sabe disso, um verdadeiro perna de pau. Que né? bacana. Sempre mais afim de leitura, que bacana. Fugir um pouquinho do... Você gosta de leitura? Cita um livro aí pra gente, um livro bacana pra gente... Peraí. Sem ser de executivo. Sem ser executivo, não, desculpa. Sem ser da área jurídica, né? Porque assim, esse nosso bate-papo, é claro, tem muitos advogados aí, Bonilha, que nos assistem agora. Abraço para vocês aí. Mas olha, advogados, tchau. Agora nós vamos falar de executivos, de vida, que é mais a minha área, né? Assim, eu conduzo, Bonilha, aí no meu dia a dia executivos, né? Gerentes, diretores aí, como mentor desses executivos. Para quê? Para que eles melhorem a performance, para que entreguem mais resultados feliz, de uma forma alegre, de uma forma contente para eles também. Não adianta só o executivo entregar
muito resultado para as empresas e ele mesmo destrói a si e a família toda. Então tem muito esse lance aí de acompanhar, fazer tudo mais. Daí porque eu agradeço a sua presença, bacana, porque eu sei do teu brilhantismo, sei de quantas pessoas você já transformou as vidas, né? Isso veio até mim, já procurei saber. Já procurei saber, já procurei saber. Então, só colocando de novo aqui, é uma honra estar com esse mestre aqui, né? Meu Deus, deixa eu pegar a seda, parar de rasgar, porque senão eu rasgo para lá, para cá e tudo mais. Mas, Bonilha, me fala de um livro aí, cara, que vem na sua mente assim, que pode, de fato, ajudar aí a vida das pessoas, que você leu e falou assim, poxa, que bacana isso, né? Ó, ele não é esportista, já tomou tombo no karatê, judô, basquete, tênis de mesa, tenta alguma coisa, mas não sei se... Eu acho que ele joga sozinho, depois das lados, mas agora ele vai tentar te ajudar, e você que está assistindo a gente. Fala aí pra gente alguma coisa, comenta alguma coisa desse livro também, por favor. Vamos lá. Para quem é de fato empreendedor, para quem é executivo, eu firmemente recomendo um livro chamado As 48 Leis do Poder. Ah, que legal. Um livro excepcional que pega 48 aprendizados, né, casos específicos e aleatórios, e o aplicam à prática. Né? Pega um caso aleatório e reduzem ele à prática para verificar se a pessoa que está lendo de fato se aplica a isso. Então, o melhor livro empreendedor que eu li, além de A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, que é uma referência, né, é As 48 Leis do Poder, que também me transformaram. Mas quem me conhece sabe a minha paixão devota por filosofia, por poesia, esses ramos que também nós podemos falar. Que bacana, legal. Mas, dentro da filosofia, um livro que me despertou muito é um livro chamado Carta a Meneceu sobre a Felicidade, de um escritor, né, de um filósofo muito antigo e famoso chamado Sêneca. Tá ok? Sêneca é fantástico. Mas por quê? Por que desse livro? Este livro nos acorda para o momento do agora. Não existe nada mais importante para a gente senão o momento presente. O dia de amanhã é apenas um reflexo de algo que não existe. O dia de ontem é uma inexistência, porque embora ele tenha ocorrido e você viva hoje as consequências do ontem, o que importa é o agora. O que você viveu no passado é a tua vida, isso não importa mais. Já foi. O que você vai viver, você não tem como esperar. É aquela coisa de Siddhartha Gautama, Buda, né? Que bem coloca o seguinte: se você está ansioso, você está vivendo no futuro. Tá. Se você está entristecido, angustiado, você está vivendo no passado. Se você está feliz, você está vivendo no presente. Então, se tem algo que me motiva, se tem algo que me transporta para um lugar extremamente tranquilo, cheio de harmonia e paz, é a noção geral do momento de agora. De hoje. O poder do hoje, o poder do agora. Eu tenho a noção, e guardo isso para mim com muita força, de que eu estou colhendo hoje os frutos de pequenas sementes que eu tentei arar no passado. Que bacana. E que no futuro eu tenho a certeza, eu tenho a clara certeza de que eu vou colher o que eu estou fazendo hoje. Então, aplicar isso ao teu momento é algo que acorda você para o dia a dia, que te acorda para a vida e te faz ser melhor. Eu enfrento um momento de vida hoje em que a caridade é muito forte no meu coração. Eu busco ajudar algumas instituições de caridade aqui em Ribeirão e participar assiduamente, porque isto não apenas me faz bem e faz bem para o outro, mas é algo com que eu aprendo, o outro aprende também. Bacana, muito interessante. Eu sinto que um pouco de, aquela coisa, daquela frase, né? Um pouco de perfume sempre fica nas mãos que oferecem rosas, né, Geraldo? São os rastros das pessoas, né? E tem um detalhe assim, você aí que é executivo, né? A gente não está falando só com o público de executivos, sim, mas estudantes também, profissionais que estão aí na carreira intermediária e tudo mais, mas é muito importante quando a gente vai analisar e ver um executivo, tá? Que essa história assim, né? Muitos executivos trazem a experiência de várias empresas, que é muito positivo. O problema é quando ele fica no passado, vivendo tantas glórias, tantos os excelentes resultados que eles tiveram no passado, e não olha o futuro. Você precisa, sim, olhar o futuro, você precisa se planejar, organizar. Mas eu acho que o X da questão é o presente. Exato. Aí sim eu posso testemunhar, Bonilha, assim, que mais de 90% dos executivos que eu atendo vivem num lado, nos dois extremos, ou no futuro ou no passado. E assim, não vivencia aquele momento. Então assim, eu não sei se já aconteceu na sua empresa isso, vocês dão um big no resultado, sabe aquelas empresas de 5, 10 mil, aquele resultado tamanho do mundo. O teu chefe, o teu líder não consegue nem comemorar, ele não vivencia aquele momento, aquela alegria, ele não vivencia a emoção.
Então eu queria já colocando aí, já que ele falou do perfume, né? Que é onde você passa a mão, né? Passa a mão. Onde você passa sempre fica um perfume. Né? Sempre fica um perfume. Grandes líderes aí, não se esqueçam dessa frase aí que o Bonilha colocou, tá? O seu perfume está permeando a sua empresa como um todo e principalmente está permeando a sua família. Se não tiver, você está totalmente fora aí de uma realidade sadia. E falando em gente sadia tem que ser alegre. E o Bonilha, sempre que eu vejo o Bonilha aí, assim, sempre em fotos também, no Facebook, no lugar, sempre tem um astral muito bom, né? E presencialmente também. Mas, obviamente, aí eu quero mais uma lição sua para as pessoas, né? A gente não vive só de alegria. Você citou Buda, eu vou citar São Francisco, Santo Agostinho, que quando eles dizem o seguinte: a sua face não é sua, é dos outros. Quando você estiver com problemas, com depressão, triste, ou amargurado, ou embirrado, vá para o seu quarto, se tranque e cuide de você mesmo, né? Mas, Bonilha, dá mais uma lição pra gente aí, Bonilha. Fala pra gente. Olha, que bacana, gente. O sorriso que você traz, por muitas vezes, não é a vida que você leva. E como muito bem colocou o nosso amigo geral, você não precisa mostrar para os outros o quão mal você está. Há, inclusive, um ditado japonês que fala a esse respeito. Sorria e o mundo irá sorrir com você. Chore e você irá chorar sozinho. Então, nós temos que entender que a vida não é fácil para ninguém. Esse negócio de achar que a grama do vizinho é mais verde é uma ilusão muito grande. É verdade. E aí depois a gente descobre que a grama do vizinho, na verdade, é de plástico. Você descobre que a grama do vizinho é de plástico, que ele tem muito mais problemas que você. Então, eu não posso mudar o que aconteceu com a minha vida. E nem você pode mudar o que acontece com a sua vida. Você pode mudar como você reage àquilo que acontece. É um poder reativo e não acionário. Não é aquilo que você faz, mas é aquilo que você faz diante daquilo que acontece com você. E isso é sartreano, né, o filósofo francês. Então, é um poder de reação. Tá? Uma outra coisa que me ensinou bastante, e me ensina até hoje, o livro, tá? O livro que deu origem ao filme, que é O Guerreiro Pacífico. Tá? O livro chamado O Guerreiro Pacífico. O Guerreiro Pacífico. Vem do inglês Peaceful Warrior, né? Um filme de 2006, que tem o nome de O Poder Além da Vida. Que demonstra com clareza isso. Tá? Eu recomendo muito a vocês, chama-se O Poder Além da Vida, que é a forma como você se comporta diante das adversidades. Então, a tua vida não precisa ser um mar de rosas, mas é a forma como você encara isso. Porque na grande verdade, Geraldo, sempre vai haver alguém mais rico ou mais pobre que você, alguém mais gordo ou mais magro, alguém mais feliz ou menos feliz, alguém com um carro melhor ou um carro pior, alguém com uma esposa mais saudável ou menos saudável. Isso sempre vai existir. Agora, é a forma como você se comporta diante disso que você faz com isso. Que faz com isso. Por exemplo, Fernando Pessoa, né? Todo mundo conhece, o grande literário. Fernando Pessoa dizia: coloque tudo que és no mínimo que fazes, porque assim a lua alta brilha, né? Porque assim a lua resplandece sobre o lago, porque a alta vive. Né? Então, o geral disso do meu bom humor, do meu jeito carismático de tentar ser, é porque eu simplesmente entendo que eu preciso fazer as pessoas que estão ao meu redor estarem mais felizes, estarem mais confiantes, acreditarem mais em si. E eu tenho certeza que ter um sorriso no rosto e tratar bem as pessoas faz uma diferença muito grande dentro e fora do tribunal. Que bacana. Você falando aí, me lembrei de uma história aí, de um casal. Teve um acidente numa casa, a casa foi incendiada, né? E a mulher, né, a esposa, queimou mais de 80% do corpo. Então, realmente, ela sobreviveu, mas ficou com um aspecto que, pra gente, aos nossos olhos humanos, não é muito bonito, né? Só que o marido também teve uma sequela, ele ficou cego, né? Então, ele ficou cego durante esse incêndio também. Só que depois disso, eles viveram mais 30 anos, aí, o casal juntos, né? Ele cego e ela com toda assim. Então ela, na verdade, tinha que cuidar muito mais dele do que ele dela. Só que num primeiro momento, alguém cuidou dela, das queimaduras, dessas coisas, todo o tratamento, né? E é muito interessante que quando ela faleceu, né, no dia aí do velório, eu sei que é meio pesado falar assim, né? Mas é assim, no dia do velório aparece o marido, né? Lembrando, a mulher faleceu, toda queimada, depois de 30 anos, assim, imagina o caixão, a cena lá, e ele aparece lá, falando oi para todo mundo, olhando, vendo, e na verdade ele não tinha feito. Pergunta, mas você não estava cego, não sei o que, faz 30 anos você está. Não, eu não estava cego, mas ela precisava acreditar que eu estava cego,
que ela não acreditaria que eu a amasse naquele estado que ela estava durante 30 anos. Nossa, que entendeu? fantástico. Então essa foi a grande sacada dele. Ele se fez cego para levantar o astral da mulher. Então assim, eles foram felizes mais 30 anos com um grande amor. Então é muito isso do resumo que o Bonilha está falando aqui pra gente. Em geral, né? eu acho assim, é muito lamentável que algumas pessoas não valorizem os momentos de tristeza. Tá. Nós vivemos uma sociedade hoje, a sociedade pós-moderna, pós o século XXI. Isso sempre foi assim, mas parece-me que majora-se o percentual de pessoas que não aceitam os momentos de tristeza. Tá. Para que você entenda o gosto do doce, você precisa saber o que é o salgado. Em medicina, Os extremos. Exatamente. Eles não aceitam ou não toleram esses momentos em que a pessoa se sente um pouco mais para baixo. Isso é importante, Geraldo. Os momentos de baixo fazem jus aos momentos de alta. É aquela coisa, aquela coisa da medicina, do coração quando bate, Sim. sobe e desce, de modo que se não estivesse... Se tiver na linha... Esse na linha que estaria morto. Né? Isso Boa, faz parte da vida. Então, as pessoas têm que parar de dramatizar alguns momentos que elas vivem e se colocar como vítima. Parar de olhar e falar assim, Sofia, e ficar reclamando, porque a tua reclamação do que você está vivendo não vai mudar. É verdade. Não é a sua forma de viver, é a sua forma de ser. Aquela história. Como é que você olha esse coração, né? Como é que chama? Eletrocardiograma, né? Que você coloca. Se você quer a sua vida direitinho, no eletrocardiograma, só faz um barulhinho. Você rodou. Você rodou, isso. Mas tem uma outra coisa da medicina, já que a gente se aventurou por aí, é o pessoal que está na UTI. Na UTI pergunta o seguinte, ele está melhor ou não? O médico fala assim, uma pequena melhora faz a diferença toda. É o início da cura. Então, essa citação foi feita pelo Dunga. O Dunga era da Canção Nova, né? Quem conhece sabe quem é, de que nós estamos falando aí. Mas ele bateu papo com alguns médicos, né? E o médico do UTI falou isso, não. Na UTI, uma pequena melhora é o início da cura. Então, se você tiver meio de cabisbaixo, desempregado, sei lá, qualquer coisa assim, um momento difícil aí do país e tudo mais, lembra o seguinte, que uma pequena melhora, coloca o óculos, o mesmo daquele casal lá, né, que nós falamos, coloca o óculos assim e fique cego para algumas coisas. Perfeito. Caminhe com a pequena melhora. Então você vê uma melhora, por mim, né, que ela seja, valorize. Lembra que nós falamos a viver o hoje, valorizar o hoje. Para quê? Para que você tenha um futuro, que são as sementes que o Bonilha falou no começo da nossa conversa. Plante a semente certa. Gente, tá chique o negócio aqui. Eu acho legal, que maravilhoso esse papo. Agora, trazendo mais um pouquinho para o contexto profissional. Porque é o seguinte, vocês conhecem esse meu celular fantástico. A entrevista vai assim, puf, acabou. Vocês perceberam que hoje daria para a gente conversar aqui umas 3 horas, seria uma delícia de verdade, né? Mas segundo o Bonilha, lá embaixo vai ter café, água, pai de queijo, lasanha, vai ter nada, vai tudo bem. Ó, é o seguinte, eu queria conversar um pouco, Bonilha, assim, tudo isso é muito bacana, tá? Mas assim, o que é que um profissional, eu não estou falando nem um advogado só, né? O que um profissional ganha primeiro com tudo isso e por que um profissional assim é tão diferenciado? Isso eu não sei se vocês sabem, eu estou falando do Bonilha, Dr. Alexandre Bonilha. Então fala pra gente um pouco aí, já emenda aí, falando um pouco aí da sua profissão e o porquê você está nela, né? O que você está fazendo aí? As universidades como um todo passam o técnico. O cara vai para medicina, sai de lá um excelente médico. O cara vai para o curso de direito, pode sair de lá um excelente advogado. Mas você tem que observar que não são os bancos da faculdade que te fazem um bom ser humano. Verdade. A sabedoria da vida não está no conhecimento dos livros. Então busque a sabedoria, busque o conhecimento, busque a cultura. Né? Salvo engano, foi Erasmo Carlos que disse que a cultura é o caminho que um homem percorre para acessar a felicidade. Você tem que se preocupar em ser alguém que domina conhecimento. Não para ser melhor que os outros, porque você nunca vai ser melhor. E, sobretudo, quanto mais você sabe que não sabe nada e que os outros são todos iguais. Mas dominar a cultura, buscar livros, buscar filmes, buscar na vida, faz com que você possa não sobressair-se apenas profissionalmente, mas ter um coração maior, ver mais as coisas. Ora, Geraldo, o que é o mundo externo, senão o reflexo do nosso mundo interno? Você só vê o mundo da forma como você tem dentro de si, dependendo do conteúdo que você traz.
Eu não sei, por exemplo, que isso poderia ser um desenho de uma madeira, ou uma madeira, se eu não souber o que é uma árvore. Então, eu recomendo, aqui foi uma questão profissional, que as pessoas busquem o conhecimento, busquem a sabedoria, né, o entendimento, o amor ao próximo, porque isso sim transforma e faz a diferença. Eu não acredito, Geraldo, na mudança do mundo, em revolução. Ok. Mas eu tenho certeza que cada profissional distinto, um médico, um engenheiro, o profissional da publicidade e propaganda, ele faz a diferença no mundo de cada pessoa que o procura. E dentro da advocacia, Geraldo, eu tenho essa oportunidade. Bacana. De transformar, na advocacia eu consigo e posso transformar a vida da pessoa por meio do meu trabalho. Afinal, a advocacia advém de um termo latim, que significa avocare. O que é avocare? Avocare significa aquele a quem você busca, aquele a quem você pede socorro. Então, a advocacia me realiza porque eu posso, através do meu trabalho, do exercício do meu ofício, mudar a vida da pessoa que me procura e, consequentemente, mudar o mundo dela. Que bacana. Porque já que nós não podemos mudar o mundão aí fora, que está difícil, a gente sabe conseguir ajudar a mudar o mundo da pessoa. Então, o profissional, seja ele da área que for, direito, da medicina, que tiver dentro do coração o desejo de ajudar, ele vai conseguir. Independente da profissão. Independente da profissão. Então eu vejo hoje o direito, a prática do meu mister, que nós chamamos na verdade de sacerdócio. A advocacia é um sacerdócio. Sim, tá? Eu vejo a advocacia como um instrumento de ferramenta social, em que consigo, por meio de ações institucionais, ajudar efetivos grupos que necessitem, pessoas que estão precisando. Nós tivemos aqui no escritório, há um tempo, uma liminar favorável no caso de uma criança que foi a única concedida do estado de São Paulo inteiro. Isso me moveu muito, isso me tocou bastante, né? Uma questão extremamente delicada, que por questões éticas não posso mencionar mais, mas é uma coisa assim que me transforma e me dilapida. Né? Isso faz com que a minha pedra seja mais bem lapidada. Para que a gente evolua, precisa se desconstruir, reaprender e conviver. E falando em convivência, a gente está chegando ao final da nossa entrevista aqui. Aí um detalhe, né? Uma dica para todos os executivos, para os nossos amigos aí, né? Assim, conviva com pessoas diferenciadas, não pessoas só extremamente cultas, mas pessoas que querem fazer alguma coisa diferente, que principalmente querem tirar lá do fundo do coração, né? Coisas boas para as outras pessoas, independente da profissão, pode ser um advogado, um médico, pode ser um consultor, independente disso, mas pessoas que querem agregar, Bonilha, a gente vê muito isso, essa diferença na vida das pessoas. E gente, é uma delícia ouvir o Bonilha falar, não precisa nem, para tudo, né? Eu sei que você parou aí para ouvi-lo. Bonilha, você tem, deixa eu ver aqui no meu celular, você tem 1 minuto aí, cara, já para encerrar, você fica à vontade, como dizem, né, a câmera está aberta, Você é as tuas mãos, as tuas pernas e o teu coração, use-os, faça com aquilo que Deus te deu, ou aquilo que você acreditar, o melhor proveito. Entenda que você nasceu, como diz um ditado famoso e popular, você nasceu sem querer e infelizmente algum dia você vai morrer sem pedir. Faz acontecer, sabe? Vibra, senta a vibração universal, que é isso que eu sempre tenho que transportar para o meu dia a dia do trabalho, profissional ou outro. Aproveite a companhia das pessoas que você ama, afinal de contas elas não estarão aqui para sempre, e entenda que tudo na tua vida é momentâneo. Desde o momento de alegria, em que você deve se alegrar, claro, até o momento de tristeza, e isto é momentâneo. Então, Geraldo, agradecendo mais uma vez a oportunidade de falar com as pessoas maravilhosas que nos ouvem, eu tenho a convicção e a clareza de que nós podemos mudar, sempre. Nós temos uma estrutura, nós temos um molde, mas nós podemos mudar, fazer mais, ajudar mais, ser mais e procurar sempre esquecer-se do ter. Esqueça o ter e comece a ser. Viu? Aprendi a lição. Gente, um grande abraço para vocês, tenham um excelente dia. Bonilha, obrigado, cara. Agora é aquela hora que a gente para, Bonilha, olha para a câmera, dá um sorriso. Moleque. Bom dia, gente, para vocês. Tchau, tchau.